Vamos lá, esse é o vídeo 7 de uma sequência de 250 vídeos que eu vou postar aqui no YouTube, mostrando para você toda a minha trajetória até me tornar uma empreendedora que alcança muito nessa internet. Eu já sou uma empreendedora que trabalha com a internet há muito tempo, mas agora eu tô compartilhando com vocês a minha jornada. Hoje foi um dia daqueles mesmo, foi o dia em que eu dei a aula inaugural da minha mentoria. Essa é a terceira turma da minha mentoria. O que é que eu falo nessa mentoria? Lá eu estou formando empreendedoras com uma identidade magnética, criando, fortalecendo a marca delas enquanto marca pessoal, criando um universo de marca, criando um conteúdo, ajudando elas a entender o conteúdo com o qual elas vão trabalhar, ajudando elas a se posicionarem ali dentro do Instagram. E por muito tempo eu já estive nesse lugar em que elas estão, de se sentir completamente perdida, de não entender o que é que eu posso postar, o que eu não posso postar, como fazer dinheiro com o que eu tô postando. Eu já estive exatamente nesse lugar, eu sei muito bem o que é se sentir literalmente cego em tiroteio, você não saber para onde você atira e ver todo mundo alcançando as coisas sem você estar alcançando nada. Eu já estive exatamente aí, eu sei qual que é a sensação. E agora, com esse vídeo, eu vou tentar te ajudar de alguma forma aí para você não ficar mais assim. Primeiro eu vou te contar um pouquinho de como que era a minha realidade, para você entender de onde eu saí e onde eu estou agora e como que eu consigo saber exatamente o que é que você está sentindo desse lado. E mais do que isso, né? Como que foi o meu trajeto entre eu realmente começar a usar a internet a meu favor, ao invés de ficar usando ela por usar. A primeira coisa que aconteceu comigo foi quando uma amiga minha, ela decidiu, né, começar a empreender de verdade com o Instagram. E ela, na época, ela tinha poucos seguidores, porque ela tinha começado a trabalhar com aquilo recentemente. E tendo poucos seguidores, eu achava que o que ela estava fazendo não fazia sentido. Mas ela falava assim, Letícia, você tem que ter muito cuidado, porque você se expõe muito na internet e não tem um propósito por trás do que você está fazendo. Você não tem nada ali que motive você a continuar. Você tá fazendo por fazer. E faz sentido continuar assim? Eu falei pra ela, faz. Não faz sentido eu parar. Eu sinto que eu preciso estar aqui. Agora, por que exatamente? Eu não sei por quê, mas eu sinto que eu tenho que estar aqui. Era essa sensação que eu tinha. E aí, eu lembrei de o que uma outra amiga minha tinha falado comigo anos antes. Ela tinha conversado comigo e falado assim, Letícia, você é uma pessoa maravilhosa, mas você é igual uma folha ao vento. Para onde o vento sopra, você vai. Você não tem um direcionamento certo, você só vai. Eu falei assim, aquilo mexeu comigo na época, eu fiquei chateada com aquilo. Lembrei disso até pouco tempo atrás, ainda chateada com isso, porque eu falava assim, eu não quero ser essa folha ao vento. Eu quero ser como uma árvore que foi plantada e que serve de descanso, que serve de renovo, que serve de alimento. Eu quero ser como uma árvore, eu não quero ser como uma folha ao vento. Juntei essas duas coisas e comecei a perceber, por situações da vida também, que o que eu estava fazendo realmente não estava dando certo. E aquilo ali estava mais me prejudicando do que me ajudando. Eu comecei a observar o quanto eu estava me expondo, o quanto eu expunha a minha família, o quanto eu expunha o meu relacionamento, o quanto que eu realmente colocava ali na internet coisas que era só compartilhar, só mostrar o que estava fazendo, a hora que estava fazendo, do jeito que estava fazendo. Então, é um perigo muito grande. Eu descobri isso há alguns anos atrás e trouxe como aplicação para mim, que foi o seguinte: nunca compartilhe as coisas em tempo real. Se você está num restaurante, compartilhe depois que você já tiver ido embora desse restaurante. Se você está fazendo uma atividade física ao ar livre, compartilhe depois que você já estiver em casa. Se você foi em um shopping, foi em algum lugar, compartilhe sempre depois que você sair daquele lugar. Porque por menor que você seja na internet, existem pessoas boas e existem pessoas más te acompanhando. E a gente não pode prever quando vai ser uma ou quando vai ser outra que vai encontrar com a gente. Eu sou do interior, sou de uma cidade muito pequena, mas já aconteceu várias situações de eu estar em cidade perto da minha aqui e pessoas que eu nunca vi, nunca conversei, me abordaram e falaram assim, oi, você é Letícia, te acompanho nas redes sociais, é muito legal ver você e tudo mais, e nossa, como tá suas meninas, e como que estão as coisas, e conversar comigo com muita intimidade, eu me senti extremamente invadida na hora que a pessoa conversou.
Eu entendo que tem um carinho muito grande, mas como a pessoa, o choque de realidade, eu não sei se você já passou por isso, inclusive me conta aqui nos comentários se você já passou por esse tipo de situação, mas é um choque muito grande quando a pessoa sabe absolutamente tudo sobre você, tudo, tudo mesmo. Ela sabe o dia que essas meninas entraram na escola, o dia que elas deram o primeiro passo, as alergias que ela tem, as coisas, tudo que acontece, e ela chega conversando com você e você nunca viu aquela pessoa. Você nunca trocou uma palavra com aquela pessoa, você não sabe o mínimo, que é o nome daquela pessoa, e ela sabe tudo de você. E aí, além de ter acontecido isso diversas vezes, eu vi um vídeo na internet, e esse vídeo, ele mostrava uma câmera escondida dentro do supermercado, e o cara chegava perto de uma mulher e falava assim, uai, você vai levar esse produto? Ela falou assim, vou levar esse produto. Ela falou assim, mas seu menino tem alergia, por que você vai levar esse produto? Ela falou assim, ele tem alergia, mas não é pra ele, é pra minha mãe. Ela falou assim, eu vi esses dias, foi aniversário do seu menino, o tema foi tal, ele tava muito bonito, não sei o que, foi conversando. Ela falou assim, como que você sabe tudo isso? Ele falou assim, você não sabe quem eu sou, né? Mas eu te acompanho nas redes sociais, eu sei tudo sobre a sua vida. Você sabe o meu nome? E aí aquele vídeo foi um alerta muito forte pra mim, juntando com tudo que eu já havia passado, com tudo que eu já havia vivido, e eu falei assim, isso aqui não dá mais pra mim. Não dá para mim, tem que ter um limite. Existe um limite entre o compartilhar e o não compartilhar. Se não tem um propósito por trás do que você está fazendo, também te aconselho a não expor os lugares que você vai em tempo real, não te aconselho a mostrar os seus filhos. Se não existe um propósito, não faça. Só faça quando realmente existe um propósito por trás daquilo que você está fazendo. E mesmo assim, a gente ainda corre algum tipo de risco, né? O segundo ponto foi quando eu comecei a perceber que aquelas postagens minhas, elas geravam muito engajamento. Por quê? Porque eu tava mostrando coisa que geralmente eu não mostro pra ninguém. E aí as pessoas realmente ficavam curiosas. E vai acontecer isso com você. De às vezes você compartilhar um tipo de conteúdo que seja específico do que você quer trabalhar e as pessoas não darem ideia. Por que que elas não vão dar ideia e vão dar ideia mais para aquilo que é pessoal? Porque o seu conteúdo ainda é ruim. E quando ele for ruim, é claro que o pessoal vai chamar muito mais atenção. Primeiro, porque redes sociais nós estamos falando de relacionamento e as pessoas querem ser íntimas, elas querem estar aqui nesse relacionamento do dia a dia com a gente o tempo todo. E aí, quanto mais você for se aperfeiçoando na produção de conteúdo, melhor você vai se tornar e mais pessoas você vai atrair para o seu nicho, para as coisas que você quer vender. E uma coisa que eu defendo sempre e falo muito na minha mentoria é o seguinte: não existe um nicho específico, você é o seu próprio nicho. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou faz parte da construção da sua marca, independente do produto que você esteja vendendo hoje. Tudo isso vai conectar diretamente com a pessoa que está te assistindo e ela vai gostar de você. Existem pontos em comum que podem ligar a trajetória dela à sua. A questão é, você está disposta a ficar tempo suficiente, bater na tecla em cima das coisas que você gosta, para que essas pessoas se aproximem a você? Gente, eu gosto de falar que existe gente doida igual eu. Em algum lugar nós vamos nos encontrar em algum tempo. Talvez seja hoje, no dia que eu estou postando esse vídeo, talvez seja daqui a um ano, mas nós vamos nos encontrar. E é só questão de tempo até isso acontecer. Nessa questão de tempo, eu vou me aprimorando, eu vou me aperfeiçoando, eu vou aprendendo novas técnicas, eu vou aprendendo novas formas de me posicionar, novas formas de conversar, falar sobre assuntos que interessem mais a você, que nos conectem cada vez mais. E aí que tá a beleza, né? A beleza não é você chegar lá e já ter alcançado tudo. A beleza é você aproveitar cada pequena etapa dessa trajetória tão linda que a gente tá traçando. Eu embolo a língua sempre, né? Você vai começar a perceber isso aí nos vídeos. Mas a beleza tá realmente na jornada. Eu ouvi isso também durante muito tempo, falar assim, aproveita mais, passa muito rápido, principalmente a gente que tem filho, ouve muito isso, né? Passa muito rápido e realmente tudo passa muito rápido. Hoje, por exemplo, nós estamos em março, 2026 meteu 62 dias assim, ó, num piscar de olhos. E no que você estava focada em todo esse tempo? No que é que você gastou esses dias do ano? Em que você investiu a sua energia? No que você tá se dedicando para se tornar melhor? Às vezes você está só sendo a mesma pessoa de sempre. Vale a pena gastar a vida toda assim, sem aproveitar essa jornada, sem aproveitar esses momentos? Não vale. Não vale. Porque o que vai sobrar para você depois é reclamação de falar assim, eu podia ter feito, eu podia ter ido, eu podia ter começado. A gente viu muitas pessoas, né, que cresceram na internet nos últimos anos, elas falam assim, eu comecei na pandemia. E na pandemia, o que você estava fazendo? E hoje, o que você está fazendo que você ainda não começou?
Às vezes a melhor forma para você é gravar vídeos mais longos aqui no YouTube, tá tudo bem, pelo menos você começou em algum lugar. Às vezes você não gosta de falar tanto, grava lá nos stories do Instagram, aparece lá no Reels, aparece nos vídeos, no short aqui no YouTube, vai pro TikTok, não sei, teste as plataformas, perceba aquilo que faz sentido para você, mas espalhe a mensagem que tá dentro de você. Vou te passar um exercício que eu passei para as alunas da mentoria hoje. Esse exercício te ajuda a entender sobre quais assuntos você pode e deve tratar no seu perfil. E esse exercício é o seguinte: você vai pegar, vai fazer uma lista com até 10 coisas. Vamos colocar aí de 5 a 10 coisas. O ideal é que seja 10. Você vai escrever todas essas coisas que você gosta de conversar, que você gosta de estudar, que você gosta de falar, que você ficaria conversando com uma amiga, por exemplo, durante horas e horas sobre esse assunto. Você vai listar esses 10 assuntos aí. Eu gosto de falar sobre fé, eu gosto de falar sobre crescimento, sobre amadurecimento, eu gosto de falar sobre empreendedorismo, eu gosto de falar sobre estudar, eu gosto de falar sobre me aperfeiçoar, eu gosto de falar sobre criação de conteúdo. Você vai colocar tudo isso. Colocou, listou os 10, você vai escolher entre esses 10, 3. 3 com os quais assim, você mais se identifica e que são os melhores entre tudo aqui que você escreveu. Depois que você escolher esses 3, você vai imaginar todos esses assuntos que você colocou como se fossem planetas. Então, você vai imaginar o universo. Nós temos o Sol e temos todos os planetas que giram em torno desse Sol. Você vai numerar ali entre os 3 que você escolheu, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, o seu ranking de conteúdo. E todos os seus conteúdos, toda a sua produção de conteúdo vai ficar em torno desses 3. Estando em torno desses 3, você pode falar dos outros 7 que sobrou? Pode, mas a maior parte do conteúdo vai estar baseado nesses 3 aqui que você escolheu. Fazendo isso, você vai ter por onde se guiar. Você vai começar a produzir um conteúdo mais direcionado, um conteúdo que vai fortalecer a sua marca. O seu universo de marca vai estar ali. Dentro dessa produção de conteúdo, é claro que você vai apresentar o seu produto, você vai mostrar aquilo que você se interessa, você vai mostrar, seja um produto físico ou digital, você vai apresentar isso de alguma forma. E aí, aos poucos, né, conforme eu for trabalhando isso com as meninas, eu vou trazendo para cá alguns insights para que você também consiga aplicar. Mas o principal é, faça essa lista. Porque às vezes você também está produzindo conteúdo, mas nem você está sabendo mais do que é que você gosta. Você ficou tão perdido no meio disso tudo, que você fala assim, meu Deus, o que eu vou arrumar da minha vida? Lista isso, numera esse ranking, dá o primeiro lugar para um, segundo lugar para outro, terceiro lugar para outro e começa a trabalhar esse conteúdo. Posta aí no mínimo uns 50 vídeos falando sobre esse conteúdo. Depois que você colocar isso tudo, você vai descobrir a sua voz. Qual que é a sua voz ali dentro? Qual o tom que você fala, que você se sente mais sendo você? Qual que é a forma que você aborda esse conteúdo que fala mais com os seus seguidores, que fala mais com as pessoas com quem você está conversando? Qual a forma que é mais atrativa para eles? Como que você consegue usar esse tom de voz para que cada vez mais você se aproxime da sua audiência? Eu vou trabalhar isso tudo com você. Se ficou alguma dúvida sobre esse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, por favor, deixe aqui nos comentários. Muito importante também que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, porque isso vai me ajudar a entregar esse conteúdo para mais e mais pessoas. E fique por aqui, porque esse é só o 6º ou 7º conteúdo, já até esqueci, estou falando aqui há muito tempo. E ainda nós temos mais 250 vídeos para poder postar esse ano. Vai dar tudo certo, fique aqui comigo, porque vai ter muita coisa boa ao longo dessa jornada. Um beijo! E até a próxima!